Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Essa aqui é a nossa sexta e última aula do nosso estágio docente na disciplina de História da Filosofia Medieval. Espero que tenha sido bom esse trajeto até aqui para vocês e que essa aula também seja boa para vocês. Bom, nessa aula a gente dá continuidade, né, ao nosso segundo módulo do estágio, que consiste em estudar Christian de Pizan. Nessa aula a gente vai estudar um outro livro, né? Na aula passada a gente estudou A Cidade das Damas. Nessa aula aqui eu pretendi apresentar para vocês brevemente, né, alguns aspectos, né, presentes no livro Dos Fatos e Bons Costumes do Rei Sábio Carlos V. É um título extremamente grande, né, mas muito interessante. O livro a gente consegue encontrar. Eu pretendo mostrar para vocês alguns elementos de filosofia política extremamente importantes, extremamente relevantes para a gente compreender o pensamento filosófico da Cristina. Então, para isso, né, eu dividi essa aula basicamente em alguns tópicos, tentar primeiro apresentar, né, o que a Cristina pretende, o que a Cristina escreve nesse livro, basicamente, né, qual que é o tema dela nesse livro. Na sequência, né, tentar apresentar, né, um certo contexto, né, da filosofia política medieval, para a gente compreender, né, como que a Cristina se insere dentro desse meio. A gente vai ver, né, que a Cristina se distingue radicalmente, né, a partir das teses dela, ela se distingue em alguns aspectos radicalmente digamos assim, do estado da arte que a gente tinha naquela época, né, ela diverge radicalmente de autoridades que tinham escrito obras sobre esse tema, né, e para isso a gente precisa ver, né, como se dá essas obras, e depois, né, tentar apresentar, né, com isso a originalidade de uma tese que a gente encontra nesse livro, que é a tese que dá quase que nome ao livro, né, está no título mesmo, que é essa tese do rei sábio, né, de que o rei ele deve ser sábio. Né, isso parece ser muito parecido com aquilo que a gente tem em Platão, né, de que a gente deve ter um rei sábio, um rei filósofo e tal, só que é algo diferente. Né? A Cristina ela não é platônica, ela é aristotélica, então a gente tem que uma situação diferente. A gente sabe, né, na tradição aristotélica, que o rei não precisa ser sábio, né? Ele não precisa ser filósofo, né? Então isso que é extremamente interessante, extremamente difícil, né, para a gente conseguir compreender. E para isso, né, que eu pretendi, né, aqui no último ponto, tentar fazer isso que eu mencionei nas últimas aulas e fiz questão de reforçar, né, que é o fato de que a Christine, a gente estudar as obras da Christine, nos favorece muito a adquirir, digamos assim, um novo recurso analítico, né, com perdão da redundância, perdão da redundância, de análise de textos filosóficos, né. Basicamente, o nosso percurso em filosofia, nossa formação em filosofia consiste, né, em adquirir essa técnica, né, analítica, e a gente adquire isso, né, na prática. Né, a gente adquire fazendo análise de texto bruto. Né, a gente pega, por isso que a gente estuda Aristóteles, por isso que a gente estuda Descartes, né, porque a gente tem que analisar o texto, a gente tem que fazer reconstrução de argumentos e assim por diante. Tá? E quanto mais diferentes esses textos são uns dos outros, melhor vai ser a nossa formação, né? Porque a gente vai estar preparado para utilizar recursos analíticos diferentes, né? Recursos metodológicos diferentes, recursos de interpretação de textos diferentes. E é isso que eu tinha em mente, né? Quando eu falei, eu acho que desde a primeira aula que eu falei dessa relevância para o estudo da Christine, né? Porque se a gente ficar somente, se a gente estudar filosofia medieval somente estudando escolásticos, né, filósofos escolásticos, a gente perderia isso, essa diversidade. Né? Bom, então é isso, basicamente, o plano da aula de hoje. A gente pode tentar começar, né, tentando entender o que a Christine tenta apresentar nesse livro de fatos e bons costumes do rei sábio Carlos V. Agora eu vou tentar, digamos assim, quando eu referir a esse livro, eu vou só abreviar o título, que é muito longo, porque senão vai cansar um pouco. Como o próprio título diz, né, esses títulos são muito interessantes, esses títulos medievais, porque eles já denunciam no título o que vai ter em toda a obra. Né? Basicamente, o que a gente tem em toda a obra é
biografia do Carlos V, né? Esse livro ele foi escrito a pedido de um sobrinho do Carlos V, se eu não me engano, e logo depois, assim, alguns anos depois da morte, né, de Carlos V que foi, né, importante salientar, Carlos V que foi um rei da França, né, que governou de 1364 até 1380. E logo depois da morte de Carlos V, né, a gente teve um certo consenso, assim, de que o Carlos V, ele foi um rei exemplar, né. A gente tinha, digamos assim, uma certa convergência, assim, de opinião pública de que ele foi um bom rei, de que ele era respeitado, né, de que ele era bem visto, e que ele realizava bem, né, digamos assim, a função de rei, né, ou seja, ele concretizou o conceito, assim, de ser um bom rei. E para isso que a Christine George, assim, ela é contratada, né, para escrever essa biografia, para mostrar, né, esses fatos, esses feitos que o Carlos V faz durante o seu reinado e também na sua vida, para, assim, ter essa memória, né, do Carlos V. Alguns pontos importantes que a gente precisa recobrar, que eu cheguei a mencionar na última aula, talvez não tenha reforçado tanto, mas que é importante a gente recobrar, é o fato de que o Carlos V ele é um autor extremamente importante para a gente compreender o humanismo francês, né, do século XV, que eu cheguei a mencionar na última aula, né, que, bom, como que o Carlos V faz isso? Como que ele fomenta, né, esse humanismo? Ele faz isso através, né, daquele recurso que ele tinha na época, que a gente viu de passagem, né, que era de trazer para sua corte literatos, né, pessoas cientistas, pessoas que, enfim, se dedicavam ao estudo. E o próprio pai da Christine é um exemplo disso, né? O pai da Christine foi digamos assim, contratado pelo rei Carlos V. Ele veio da Itália para a França para compor essa corte do Carlos V, né? O pai da Christine, que era, né, médico e também astrólogo, né? Então, assim como ele fez com o pai da Christine, ele fez com vários outros literatos e cientistas e teóricos do seu tempo. Ele trouxe Jansim para sua volta, né? Ele formou a sua corte a partir desses literatos, dessas pessoas sábias. Outra coisa também importante que a gente deve ter em mente, né, é o fato de que o rei Carlos V ele fomentou muito também as traduções, né, para o vernáculo, ou seja, traduções principalmente do latim para o francês, né, francês médico que tinha naquela época. E isso faz, né, um processo que a gente viu na aula passada também, mas que é muito importante a gente cobrar, que é a da laicização, né, desse conhecimento, ou seja, algo que é próprio, né, do humanismo, né, que é retomar, ou seja, reivindicar, né, que os laicos, né, ou seja, pessoas que viviam fora das universidades, que eles também tivessem acesso à sabedoria, que eles também tivessem acesso aos conteúdos teóricos que eram antes, né, delegados somente às universidades, né, que ficavam restritos às universidades. Esses autores, né, do humanismo, eles vão reivindicar que também pessoas laicas, né, que a gente chamava, que eram pessoas de fora da universidade, que eles também pudessem ter acesso a essas obras, tá? Bom, basicamente é isso que a Christine faz nesse livro, né? Até aqui a gente viu basicamente aspectos particulares, né? Aspectos assim que não são tão relevantes filosoficamente. O que é relevante filosoficamente nesse livro, né? Ou seja, qual que é a dimensão filosófica que esse livro assume? A gente consegue identificar, né, analisando esse texto, né, uma certa passagem que a Christine faz, muito interessante, que é da análise de um caso particular para um caso para uma tese universal, tá? É a partir da análise do caso de Carlos V, que é um caso particular, que ela pretende concluir, né, um conceito geral, um conceito universal, que enquanto tal valeria para todos os indivíduos.
como que é feito isso, a gente vai ter que ver na sequência, né? Porque, enfim, não é algo simples, né? Mas só para a gente compreender o que eu quero dizer, geralmente essa passagem a gente estuda ela em temas de filosofia da ciência, né? Como, por exemplo, quando a gente estuda temas de indução, por exemplo, né? Que os filósofos, os cientistas, melhor dizendo, eles têm que, a partir do exame, né, de casos particulares, concluir uma tese universal, né, uma proposição universal, né? Por exemplo, cientistas, eles testam determinado produto em ratos, esses ratos têm determinada reação, então eles concluem que universalmente que todos os ratos sofrem essa mesma reação, tá? Essa passagem de algo particular para algo universal. A diferença é que a Christine, ela não pega vários casos, ela pega somente um caso, analisa somente um caso, que é o caso de Carlos V. Então, como que a gente explica essa passagem, né? De algo particular para algo universal? Uma coisa que eu queria salientar aqui, né, que esse recurso filosófico, esse recurso argumentativo, a gente consegue estabelecer um paralelo, né, dele com filósofos da tradição analítica contemporânea, que tem como metodologia, né, que tem como modus operandi um apelo, um uso muito forte, né, de exemplos na sua argumentação. Então, eu peguei aqui alguns exemplos, uma lista extremamente tendenciosa, né, de alguns filósofos contemporâneos da tradição analítica, que a gente poderia identificar esse modo assim, de descrever, né? Por exemplo, o Harry Frankfurt, né? Bernard Williams e também o Putnam. Na obra desses filósofos, né, a gente encontra uma argumentação que toma quase que como princípio, como ponto de partida, né, a análise de um conceito, análise de um exemplo particular. Então, por exemplo, o Harry Frankfurt, para mim, é um caso especial, porque um texto dele caiu, por exemplo, na prova de seleção de mestrado, na época que eu fiz a seleção, né? E nesse texto, era um texto que era sobre ética, moral, e o ponto de partida do Frankfurt era a análise de um caso particular que ele estava analisando, né? Então, ele descrevia com precisão esse caso, esse exemplo, e a partir da análise conceitual, uma análise filosófica desse caso, ele pretendia sustentar a sua posição. Então, a gente percebe aqui um recurso, né, filosófico de exemplos, né, que é relevante filosoficamente para esses filósofos, né, para eles defenderem as suas posições, suas teses, seus argumentos. Eu acho que algo semelhante a gente consegue identificar na Christine, né, porque ela faz justamente isso, né, a partir da análise conceitual, análise filosófica desse caso particular, né, de um exemplo particular de Carlos V, ela pretende concluir, tirar uma conclusão universal, né, uma tese filosófica universal, que é algo muito semelhante ao que a gente tem nessa tradição analítica contemporânea. Por exemplo, o próprio Putnam, né, a gente tem aquele texto clássico dele, né, que é o Cérebros numa Cuba, né. A gente tem o ponto de partida do texto, né, é a descrição de um caso particular, de um exemplo particular, e esse exemplo ele é muito bem descrito, né. Ou seja, não é algo, o exemplo, né, isso que eu queria salientar, o exemplo não é algo supérfluo, né, para argumentação. Ele dedica uma parte substancial do texto e é a partir das condições do exemplo que ele tira a conclusão dele, tá? Enfim, a gente não tem tanto tempo aqui para tentar, enfim, né, fazer genealogia desse uso de exemplos na tradição analítica. Mas o fato é que eu queria salientar, né, que a Christine, ela é propriamente uma filósofa e os recursos analíticos, os recursos argumentativos que ela emprega são muito capciosos, né? São muito inteligentes, né? Bom, qual que é
basicamente essa dimensão filosófica que a gente pode encontrar nesse texto da Christine. Ela não diz explicitamente assim, bom, nesse texto, meu objetivo final é dar uma resposta para o seguinte problema filosófico. Mas a gente consegue identificar isso lendo o texto, né? E através das preocupações que ela tem, que a Christine demonstra nesse texto, né? Que é basicamente tentar identificar, né? Quais são as virtudes necessárias que um rei deve possuir para que ele seja um bom rei, tá? Esse é um problema filosófico clássico da tradição medieval, né? Principalmente a tradição aristotélica, que vai considerar, né, o rei, a atuação do rei, a função do rei, em termos, né, de virtudes, ou seja, se um rei é bom ou não, isso vai se dever ao fato de que ele possui ou não, de que se ele exerce ou não determinadas virtudes, né? Então, as virtudes são algo relevante, né, para a gente analisar se um rei ele exerce bem a sua função, se ele não exerce bem e assim por diante, né? Então, esse debate ele vai ser analisado em termos de virtudes, né? Ou seja, o nosso problema é saber quais as virtudes são necessárias, quais são as virtudes insuficientes para que o rei ele se caracterize como um bom rei. Esse problema ele era abordado principalmente numa tradição clássica da filosofia medieval, que era a tradição de espelho de príncipes. Nessa tradição, a gente tem algo muito interessante, que são textos escritos por filósofos e literatos, em que nesses textos, esses autores eles têm como público-alvo diretamente os príncipes ou reis. Nesses textos, eles dão como se fossem guias práticos, né, de como que um rei deve se portar, de como que o rei deve conduzir, quais são as virtudes que o rei deve buscar, né, concretizar, como que ele deve, né, lidar com determinados problemas, e assim por diante. Como se fosse um livro de autoajuda para rei, né, ou seja, um livro de autoajuda gourmet, né, para alta sociedade, para crème de la crème. Então, a gente tem aqui, né, a Christine, a gente pode compreender que ela se insere dentro dessa tradição de espelho de príncipes, porque ela vai tentar oferecer uma resposta para essa pergunta, para esse problema filosófico, né? E aqui ela vai se distinguir radicalmente dessa tradição, como a gente vai ver na sequência, né? A gente vai ver um autor dessa tradição de espelho de príncipes que vai defender uma tese radicalmente da tese que a Christine quer defender. Bom, antes de passar propriamente para isso, né, a gente tem que entender quais são as virtudes que a Christine diz que os reis devem possuir para que eles se caracterizem como bons reis. Basicamente são 3 tipos de virtudes, tá? A Christine dá, né, 3 nomes, né, que são para a gente talvez sejam um pouco difíceis de compreender à primeira vista, que é basicamente a virtude do coração nobre. Que consiste basicamente essa virtude de coração nobre? Ela consiste basicamente em virtudes morais, virtudes éticas que os reis devem possuir para que eles tenham uma boa vida, né? Que eles tenham uma boa vida tanto presente quanto futura. E isso se dá, né, não só através do exercício dessas virtudes, como também de uma certa promoção, né, de uma reputação, né, através da observação de costumes, né, que eles tinham, né? Ou seja, não se fazia, né, esse respeito a essas virtudes morais, não era feito meramente, digamos assim, pessoalmente, né? Tinha um apelo pelos costumes também. Então, basicamente, essas virtudes do coração nobre para Christine consiste basicamente, né, em virtudes morais que a gente tem desde Aristóteles, né, como, por exemplo, as virtudes da temperança, né, da prudência e assim por diante, tá? Segundo a Christine, essas virtudes são necessárias para que um rei ele se caracterize, para que ele se concretize como um bom rei. Além dessas, segundo a Christine, o rei também deve possuir virtudes da cavalaria, que ela chama de virtudes da cavalaria. O que significa basicamente essas virtudes da cavalaria?
significa basicamente, né, virtudes que o rei deve possuir para, por exemplo, defender seu império, seu reino. Ele precisa, por exemplo, fazer defesas da sua fronteira, né, de invasores externos. Ele também precisa intervir, né, de conflitos bélicos dentro do seu próprio reino, né, de insurgências que podem ocorrer dentro do seu próprio reino. Então, o rei, nessas situações, ele precisa tomar decisões, ele precisa tomar boas decisões sobre qual que é a maneira correta de intervir nessas situações, né? Ou seja, como que ele deve intervir, né? Em qual maneira, né? Quando, de que maneira, e assim por diante, né? Então, isso é extremamente necessário, né? Porque o rei consiga fazer a manutenção do seu governo, né? Se ele não consegue, por exemplo, coibir que invasores invadam seu território, ele vai perder o seu reino, né? Porque ele vai ele vai ser destituído do poder, né? Enfim, assim por diante, né? Então, o rei, para que ele se concretize como um bom rei, ele precisa, segundo a Christine, também dessa virtude da cavalaria. E agora, se a gente entra no ponto mais importante, né, mais relevante da obra da Christine, desse livro, que é, ela diz, né, que o rei também deve possuir as virtudes da sabedoria. E aqui são praticamente virtudes da sabedoria prática ou teórica. A gente tem que responder esse problema. O que será que o rei ele precisa possuir para que ele tenha virtude, para que ele seja um bom rei? Será que o rei pode somente ter virtudes práticas ou será que ele precisa também ter virtudes teóricas? Essa é uma boa pergunta, né? Esse é um problema filosófico interessante, né? Saber que o rei ele precisa ser um rei sábio, como a gente falou, né? Seu rei precisa ser um rei filósofo, ele precisa saber filosofia para ser um bom rei, né? Bom, antes de passar propriamente para a resposta que a Christine vai dar, mas antecipando, a gente pode antecipar, que para a Christine, né, o rei deve possuir essas duas virtudes, tanto prática como teórica. O fato é que, no contexto filosófico da Christine, a gente tem filósofos defendendo, basicamente unanimemente, que o rei deve possuir virtudes práticas exclusivamente. Ou seja, o rei ele não deve se dedicar ao estudo de disciplinas teóricas. Um autor que defende isso é o Egídio Romano, né, que foi uma das principais autoridades nesse tema, né, em filosofia política no período medieval, que foi lido pela Christine. A Christine conheceu esse livro, ela se refere em alguns momentos a esse livro. Esse livro, né, ele foi escrito em 1291, ou seja, relativamente distante, né, do período que a Christine escreve. Ele se encontra distante, né, daquele movimento humanista, né, também. E isso faz, a gente pode compreender isso como uma razão, né, que faz com que o Egídio diga que o rei ele não deve se dedicar ao estudo de disciplinas teóricas, né? Ou seja, as disciplinas teóricas do Egídio Romano elas devem ser limitadas, né? Devem ser atribuição dos clérigos, né? Então, os reis eles não precisam estudar disciplinas teóricas, eles não precisam, por exemplo, estudar teologia, não precisam estudar metafísica. O argumento do Egídio Romano, a gente pode considerar também que ele significa que não só os reis não precisam, como eles não podem estudar disciplinas teóricas. Por que isso? Porque as disciplinas teóricas, elas dependem, né, de um estudo muito intenso, elas demandam muita atenção, demandam muita concentração por parte do estudante, e exige muito tempo, né? E isso poderia, né, fazer, né, com que o rei desviasse sua atenção de problemas concretos no seu reino, tá? Então, o rei, por exemplo, a gente pode imaginar que ele está estudando metafísica, que é uma disciplina complicada, a gente conhece, né? A gente sabe que é difícil de conseguir entender. Então, o rei está tentando entender a disciplina da metafísica, está estudando. Imagina que dá um conflito, né, dentro de uma região do seu reino, e o rei ele não está com a atenção voltada para esse conflito, que é importante, porque pode, né, ter desdobramentos importantes, e o rei está lá, né, bem calmo, plácido, né, estudando metafísica.
isso seria uma falha, né, na condução do rei do seu reino, né, porque o rei ele perderia, né, digamos assim, essa condição, né, de fazer, conduzir um bom governo, né, porque ele perderia essa capacidade de fazer a sua manutenção do poder, ou seja, ele correria risco, né, de perder, ser destituído do poder, né, por causa dessa insurreição, que ele não tomou a devida né, decisão, ele não tomou a decisão no seu devido tempo. Então a gente pode compreender, né, que o Egídio está dizendo, bom, os reis não só eles não precisam, como eles não podem se dedicar a disciplinas teóricas, tá? A Christine, ela vai defender algo radicalmente distinto, né? Ela vai dizer que o rei ele deve sim possuir sabedoria. Aqui a gente percebe dois níveis dos argumentos dela, né? Ela vai dizer que não só aos reis não deve ser vetado, né, que eles estudem disciplinas teóricas, como era, por exemplo, no Egito Romano, como também que os reis devem possuir a sabedoria. Ou seja, para que eles se caracterizem como bons reis, eles precisam possuir sabedoria. Sem possuir sabedoria, eles não conseguiriam se caracterizar, não conseguiriam se concretizar como bons reis. Então a gente percebe duas etapas assim, argumentativas, né, que ela pretende mostrar em primeiro lugar que isso não é, né, estudar metafísica, por exemplo, disciplinas teóricas em geral, não impediria o rei de fazer uma boa condução do seu reino. Além disso, ela vai dizer que a sabedoria ela é algo essencial, necessário para que o rei ele tenha um bom governo. É isso que a gente consegue identificar nessas passagens e era isso que eu vou tentar, na verdade, né, oferecer para vocês, que eu mencionei no início da aula, né, que é oferecer essa reconstrução, né, filosófica de um argumento que a gente encontra na bibliografia da Pisano. Como que a gente faz, né, análise argumentativa, como que a gente consegue reconstruir argumentos e assim por diante, né, articular teses, articular conceitos. É basicamente isso que eu aprendi a fazer na prática com vocês. E, bom, para isso a gente precisa ler o texto, né? É uma passagem um pouco complicada, um pouco longa, né? Tem muito conteúdo também, mas eu acho que a gente pode ler com calma e é interessante, é importante a gente tomar contato, né, com esses textos. Christian Pizan escreve o seguinte: podemos ver que nosso rei Carlos V foi um verdadeiro filósofo, ou seja, amigo da sabedoria, e que ele foi profundamente dedicado a ela, visto que foi verdadeiro investigador das realidades primeiras, as quais são as mais elevadas, a saber, a alta teologia, a qual é o fim de toda a sabedoria. Com efeito, essa não tem outro objetivo senão alcançar, através da razão natural, o conhecimento de Deus e das santas essências divinas. A esse respeito, mencionamos o que diz Aristóteles em sua Metafísica. Ela é dita teologia ou ciência divina na medida em que considera as essências ou substâncias separadas ou ainda coisas divinas. Ela é dita metafísica, isto é, além da natureza, de meta em grego, que quer dizer para além, e physis, que quer dizer natureza, na medida em que ela considera o ente e as coisas que se seguem dele. Ela é dita filosofia primeira na medida em que ela considera as primeiras causas das coisas. Desse modo, ela é chamada sabedoria, e esse é seu nome apropriado, pois é uma ciência muito geral e faz com que seu possuidor conheça todas as coisas. Todas essas condições se reúnem na palavra sabedoria, pois ela é, primeiramente, mais certa que todas as outras ciências, dado que ela trata do objeto mais nobre e mais digno dentre os primeiros princípios, a saber, Deus. Então, como que a gente analisa filosoficamente, né, conceitualmente, como que a gente faz análise desse texto? Imaginemos aqui que a gente está numa situação, né, em que um professor demandasse isso para vocês, né? Vocês leram esse texto, agora façam uma análise. Como que a gente faz, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer nessas situações?
primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar identificar qual que é o conceito principal que a Cristina quer defender, por exemplo, nessa passagem. A gente consegue perceber que o conceito principal que ela está tentando delinear é o conceito de sabedoria. Tá? Isso nem é difícil de entender, né? Porque ela dedica quase que todo o trecho, né? Pelo menos metade do trecho, a tentar delinear o que significa, que significa sabedoria, que está envolvida, né, na sabedoria. Para isso que ela retoma, né, Aristóteles retoma, né, essas diferentes definições de sabedoria e assim por diante. Além de sabedoria, o que está envolvido, né, qual outro conceito que está envolvido e qual outro conceito que está associado a essa sabedoria para pisar nessa passagem? É o conceito próprio, né, de rei. Ou seja, como ela própria fala, né, o rei, nosso rei, foi um verdadeiro filósofo, ou seja, ele teve sabedoria. Então a gente percebe aqui essa associação, né, do conceito de rei com o conceito de sabedoria. Como que se dá essa passagem, né? Ou seja, com base em que a Christine pretende mostrar que esses dois conceitos estão atrelados, né? Basicamente isso que cabe a gente, né, quando a gente trabalha com filosofia, cabe a gente tentar fazer, tentar articular e tentar mostrar, né, como que esses conceitos são associados uns aos outros. Basicamente, minha hipótese, a gente aqui, isso aqui já a gente entra numa área de hipótese, né? A gente tem que levantar hipóteses e essas hipóteses podem ou não se mostrar verdadeiras e por diante. A hipótese que eu tento identificar nessa passagem é de que esse conceito aqui desempenha um papel essencial, que é o conceito de Deus. Ou seja, se a gente consegue identificar, né, qual é a relação que a sabedoria e a noção de rei ela mantém com Deus, a gente conseguiria tomar Deus como um termo médio entre esses dois conceitos, e a gente conseguiria mostrar que o conceito de rei e o conceito de sabedoria são atrelados intimamente, como quer defender a Cristina. Então, para a gente articular, para a gente reconstruir esse argumento, a gente tem que analisar o que está envolvido nessa noção de Deus, como sendo o central, né, como sendo o termo médio para esse argumento da Cristina. Uma coisa que corrobora, né, essa minha hipótese é um outro trecho que eu cito aqui também, em que a Cristina vai, né, analisar qual que é o papel de Deus nessa, comparado com a República, comparado com o rei. A Cristina diz o seguinte, a gente vai ler também essa passagem um pouco mais curta, mas extremamente interessante, importante também para os nossos propósitos. A Cristina diz o seguinte: assim como as artes e ciências são regidas por uma ciência soberana que se chama sabedoria, assim também vale para os homens, pois convém que um deles, dentre eles, seja o rei, e seu papel é reinar sobre os demais. Dado que é manifesto que Deus é o final de tudo, e que todo ordenamento depende dele, enquanto ele não depende de nada, e que todas as coisas são ordenadas segundo uma ordem e em determinada relação, que algumas coisas se sujeitam às demais, eu concluo que, quanto mais as coisas são determinadas, mais elas participam do bem. Quanto mais elas são gerais, mais se aproximam de Deus. Assim, a soberania, ou seja, a dignidade real, está desse modo relacionada a Deus na ordem dos estados, dado que ela representa na Terra a causa primeira. É justo assim que, por seu exemplo de similitude, a soberania instituída como fim seja instituída como fim e dirigir a muitos. O que a gente tem nesse texto, né? A Cristina está fazendo um paralelo entre o modo como Deus se relaciona com as criaturas, com o modo com que, né, o soberano, né, a pessoa que está na pessoa, né, que esposa a soberania, a relação que esse soberano mantém com os seus súditos. Então a gente percebe aqui um paralelo entre Deus, criatura, rei e súditos, né?
qual que é esse paralelo, né? Ou seja, eles compartilham quais características? As características principais são de ordenamento, como a Cristina diz. As coisas, as criaturas, todas elas estão ordenadas a Deus. O rei, ele deve, né, por incrível que pareça, ele deve desempenhar um papel semelhante a Deus, ordenando as coisas, ordenando seus súditos até a figura dele mesmo, né? Então, do mesmo modo como as coisas, as criaturas estão ordenadas a Deus, os súditos estão ordenados ao rei. Essa é uma tese extremamente forte, né? Você dizer que o rei ele se assemelha, digamos assim, a Deus. Isso é pesado, né? Filosoficamente pesado. E todo o nosso trabalho aqui, né? Trabalhando com filosofia, é tentar entender quais as razões que a Cristina dá para tentar defender essa tese específica, né? Ou seja, como que a gente consegue fazer sentido, fazer com que essa tese tenha sentido, fazer com que ela tenha, assim, base, né? Que ela seja plausível, assim por diante. Então a gente tem que tentar reconstruir o que significa isso, né? O que significa para Cristã dizer que o rei ele deve desempenhar um papel semelhante a Deus, semelhante ao papel que Deus desempenha. A minha hipótese, como eu falei, ela vai tentar, né, apelar para o conceito de Deus como um conceito, termo médio para a gente compreender a noção, né, de rei e a noção de, enfim, de sabedoria. Então a gente precisa fazer esse movimento aqui, né, de articular a função do governante com a noção de objeto de estudo da sabedoria. Se a gente tem clareza, né, sobre o que está envolvido nessa função do governante, e se a gente tem clareza sobre o que está envolvido nesse estudo da sabedoria, a gente conseguiria ter clareza sobre como que se dá essa passagem, né, que a Cristina quer defender. Bom, a gente pode começar de início, né, tentar entender o que significa, quais são essas principal função do governante no período medieval. No período medieval, né, os filósofos eles vão tomar principalmente a teoria política de Aristóteles como, né, como base, e eles vão dizer, se a gente tem que lembrar, né, que uma das principais funções do rei é conduzir seus súditos ao bem comum, tá? Essa é caracteristicamente a principal função, assim, que o rei tem, isso desde a teoria, né, da política de Aristóteles, a gente tem essa definição, né, de que o rei deve administrar, né, o bem público, deve administrar o bem comum. Além disso, né, o rei ele também deve ter a função de dar as condições materiais para que seus súditos eles tenham acesso à felicidade, ou seja, para que, né, os seus súditos eles tenham aquilo que os gregos chamavam, né, de eudaimonia, que no período medieval vai ser compreendido como felicidade terrena, a felicidade que a gente tem na nossa vida presente, que basicamente é essa felicidade que a gente alcança através, principalmente, né, do exercício de virtudes morais, né, por exemplo, temperança, coragem, prudência, assim por diante. No período medieval, a gente vai ter a introdução de um segundo nível de felicidade, que é a felicidade completa. Isso aqui é importante salientar, né? É radicalmente diferente de Aristóteles. Aristóteles em nenhum momento fala que os seres humanos têm uma felicidade completa, que eles possam ter uma felicidade completa. Isso aqui é algo propriamente cristão, né? Que os cristãos introduzem, que consiste, né? Que consiste essa felicidade completa? Consiste basicamente na felicidade que as pessoas têm, né, as pessoas que tiveram uma boa vida, uma vida correta, uma vida moral, que elas podem ter na vida pós-morte, né? Que consiste basicamente na visão divina, na visão beatífica, na visão de Deus. Então, aqui a gente percebe, né, que essa noção de função do governante, esse conceito de função do governante, ele se associa a essa felicidade completa, né? Ou seja, o governante ele tem como função
conduzir os seus súditos à felicidade completa, e essa felicidade completa, por sua vez, ela se relaciona com a noção de Deus, tá? Então, em última análise, a gente percebe que essa função do governante, ela deve se associar, em última análise, à noção de Deus. Além disso, a gente tem que entender qual seria esse objeto de estudo da sabedoria no período medieval, tá? Esse também é um tema clássico da filosofia medieval. Para a gente compreender Christine, acho que a gente pode ficar somente em Tomás de Aquino. Christine certamente leu o texto que Tomás de Aquino aborda esse problema, que é o texto do comentário do proêmio do Tomás de Aquino ao comentário à metafísica, que é um texto extremamente curtinho, extremamente denso e tem muita coisa, né? E nesse texto o Tomás de Aquino vai dizer, né, algo que a Christine já apresentou aqui, né? E dois níveis, digamos assim, dessa metafísica, que é o conhecimento das primeiros princípios e o conhecimento das primeiras causas. Os conhecimentos dos primeiros princípios é aquilo que a gente já viu nas cadeiras de metafísica, né? Que consiste basicamente, né, em estudar o que seria esse ato, o que seria potência, o que seria forma, matéria e assim por diante. Que são coisas, né, são conceitos que são usados, né, que compõem todo ente enquanto ente, né? Ou seja, todo ente enquanto ente é suscetível de ato e potência, suscetível de ter forma e matéria e assim por diante. Já o conhecimento das primeiras causas também é dito que é um dos objetos da metafísica, da filosofia primeira. E entre essas primeiras causas está o primeiro motor imóvel, como Aristóteles descreve, e para os cristãos, né, é importante salientar isso, para os cristãos esse primeiro motor imóvel ele vai ser compreendido de maneira personalista, né, na forma de um Deus cristão, né, ou seja, Deus é o criador de todas as coisas que existem, né? Todas as criaturas, elas têm Deus como a primeira causa, né? A primeira causa não causada. Então a gente percebe aqui que esse objeto da sabedoria, em última análise, ele também se liga a essa noção de Deus cristão, né? Ou seja, entre outras coisas, a sabedoria, né, ela estuda a noção de Deus cristão. Então aqui a gente percebe, por fim, uma certa convergência, né, tanto da noção de função do governante quanto da noção de objeto de estudo da sabedoria convergirem para a noção de Deus cristão, né? A função do governante, entre outros, é conduzir seus súditos à felicidade completa, né, permitir que seus súditos tenham acesso à felicidade completa, e para isso, né, os seus súditos eles precisam ter uma visão divina na vida posterior, é claro. Então, em última análise, a função do governante é conduzir seus súditos até Deus. E, além disso, o objeto de estudo da sabedoria também consta como inclui também a noção de Deus. Então, aqui a gente percebe, né, que a noção de rei e a noção de sabedoria, elas podem ser associadas, segundo a Christine de Pizan, através da figura de Deus cristão. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu pretendia defender aqui. Essa aqui foi uma reconstrução de um argumento, né? Espero que tenha sido ficado claro. Também, isso que não foi a melhor aula que eu já dei. Espero que tenha ficado claro essa passagem. Que, enfim, tenha sido... que vocês tenham se interessado por isso, né? Um tema extremamente interessante, como eu mostrei. É original, né? A Christine, ela defende uma tese que nenhum outro filósofo tinha defendido anteriormente, e é algo extremamente relevante para a filosofia, para o estudo da filosofia medieval hoje em dia, porque a gente tem pouca bibliografia ainda especificamente sobre esses temas, assim, né, que são temas mais periféricos da Christine, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, que tenha sido boa essa aula, espero que tenha sido bom semestre para vocês, que vocês tenham tido a oportunidade de aprender alguma coisa.
Enfim, fica a sugestão de quem quiser estudar mais, né? Quem quiser também procurar alguma orientação com a professora Ana, que é a minha orientadora, fiquem à vontade também. A professora Ana é extremamente receptiva. E era isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia durante essas semanas. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E, novamente, né, se alguém tiver alguma dúvida, comentários, sugestões, não, se não quiser agora, a gente está no final do semestre, né, todo mundo meio cansado. Se quiser fazer, por exemplo, no semestre seguinte, também pode fazer, vocês têm os meus contatos, então fiquem à vontade. E era isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço. Feliz 2022. Tomara que 2022 seja um ano melhor, né? Que a gente tenha politicamente algo melhor que a gente tem hoje. Esperamos tempos melhores. E é isso. Grande abraço e saúde. Abraço.